Comunidade plantoide, vocês vão bem? Gabriel passando aqui. Eu não tinha visto que ele estava na cozinha. O negócio é o seguinte, o termo plantoide, assim como Instagram, foram invenções espontâneas. Não teve uma pesquisa profunda a respeito desses usos, algo para criar identidade e personalizar termos, chavões vinculadas à persona fly jardineiros urbanos. Tá legal? Mas aí, aos poucos, a partir principalmente de conversas com amigos da esfera verde, primeiramente o querido Arnaud, do Instagram Plantas do Arnaud, quando ele veio no Invasão Plantoide falar um pouco da sua história, do seu trabalho, da sua relação com as plantíneas, ele citou um livro do Stefano Mancuso chamado Revolução das Plantas. E ele me falou em conversas entre nós e também comenta no vídeo sobre o uso desse neologismo plantoide, que basicamente no livro o Stefano Mancuso utiliza para... Eu vou ler um trecho aqui de uma sinopse. Em Revolução das Plantas, Stefano Mancuso, lançado recentemente no Brasil pela editora Ubu, recentemente basicamente julho de 2020. O biólogo italiano mostra que, olhando para as plantas de outros ângulos, elas podem não apenas revelar seres extremamente sofisticados, mas também oferecer soluções para problemas humanos que a perspectiva animal ainda não consegue resolver. O livro é um manifesto por um mundo inspirado na maneira como os vegetais fazem as coisas. O mundo, por exemplo, em que a arquitetura de locais áridos se inspire nas duas folhas da Welwitschia mirabilis, a planta que vive 1000 anos no árido deserto da Namíbia, em que robôs plantoides, em vez de humanoides, deem os primeiros passos na colonização de outros planetas, da mesma forma que as verdinhas terráqueas foram as pioneiras na transição da água para a terra firme, em que sistemas de governança corporativa ou até o próprio aparato burocrático do Estado sejam descentralizados como uma árvore e não dependentes de uma hierarquia com cabeça, ombro, joelho e pé. Então é interessante que nesse livro aqui, o termo plantoide criado, neologismo, se refere basicamente a uma ideia de que os robôs poderiam assumir formatos, estruturas de plantas e não necessariamente cabeça, ombro, joelho e pé, e que esses robôs seriam muito mais eficientes com essa anatomia em expedições para a conquista de outros planetas, no sentido de tentativa de habitar, explorar e habitar. Essa referência a plantoide, ao termo, pintou há alguns meses a partir dessa conversa com o Arnaud. O tempo passou, Eu estava aí conversando com o querido Fábio. Fábio é biólogo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Instagram dele é Floresta no AP, Pemudo. E ele retomou esse assunto, disse que ele viu um artigo na internet. Cientistas desenvolvem planta-robô que promete revolucionar estudo ambiental. Então, fazendo uma relação com o livro do Stefano Mancuso, cientistas italianos, inclusive, talvez o Mancuso esteja envolvido, eles aproveitaram essa estrutura anatômica da planta para criar uma planta-robô, um plantoide, que utiliza inteligência artificial para se adaptar às habilidades naturais das raízes, criando um sistema de perfuração e análise de solos. Ou seja, é um robô com anatomia de planta, cuja lógica da raiz se faz valer para estudo de terra. Pesquisadores anunciaram a criação de uma planta-robô que pode revolucionar o estudo do solo e do subsolo e abrir novas possibilidades para a exploração do meio ambiente e do comportamento da flora. Para criar os chamados plantoides, os cientistas decifraram os movimentos das raízes de vegetais e os transportaram para o mundo
do robô, da inteligência artificial. Fizeram uma adaptação, a morfologia, a um sistema eficiente de perfuração. Diz aqui então que gasta menos energia. Em vez de você ir reto, com um perfurador reto, que pode chocar com superfícies, estruturas mais rígidas e duras, a perfuração do tipo radicular vai contornando essas dificuldades e garante-se aqui o gasto inferior, 70%, se eu não me engano, um gasto de energia de até 70% a menos em relação às perfuradeiras lógicas, que vão retinho e se encostam em alguma superfície muito dura, trava, é mais difícil, gasta mais energia, gasta mais a própria estrutura, material, etc. É um robô que simula perfuração a partir da lógica das raízes e não de uma lógica inicialmente humana. E para somar, se a gente buscar no Google aqui, um outro referencial do termo plantoide, existem pessoas aí, artistas, criando, compondo estruturas que lembram plantas e associando ao conceito artístico. Essa fusão de arte, criação, tecnologia e planta me remete aqui também sobre um outro livro chamado Homo Deus, de alguém que eu já referenciei aqui, que é o Yuval Noah Harari, e ele comenta muito nessa obra. O ponto essencial da obra é o quanto a tecnologia, os atributos tecnológicos e nossa estrutura humana começa a criar convergências e conexões, assim como plantas e a tecnologia. E se a gente parar para pensar bem, esse artifício aqui, ele é um artefato, um aparato altamente tecnológico e quase conectado ao nosso ser hoje em dia. Para alguma função, acesso à internet, videogame, joguinho, agenda de compromisso, bloco de anotação, acesso para pesquisa, fotografia ou filmagem, bate-papo, WhatsApp, redes sociais, aplicativos de relacionamento, de encontros e relacionamento. Para alguma função, para alguma funcionalidade, a gente utiliza esse aparato com alto valor agregado de recursos, infinitos recursos. E esse carinha aqui é quase que conectado ao nosso ser hoje em dia, né? Simbolicamente, se desse para acoplar dentro da gente e a gente pudesse enxergar à nossa frente em 3D as funções daqui, talvez a gente não hesitasse tanto assim. E o Yuval deixa no Homo Deus essa sugestão, que a tendência cedo ou tarde é que os aparatos tecnológicos para essas finalidades, entre outras, entrem no nível de conexão homem e máquina profundo, a ponto da gente ter dentro da gente ou conectado a gente esses tipos de aperfeiçoamentos tecnológicos, desde a nanotecnologia, que promete a injeção de micro-robôs dentro da gente para combater diversos tipos de doenças, vírus, bactérias, células cancerígenas e etc. No nosso dia a dia, a tecnologia em si não se materializa apenas, não se manifesta apenas em metais, vidros, botões, chips, sistemas operacionais. Então, eu acabo por perceber que o termo plantoide, embora tenha sido despretensioso, sem o significado propriamente quando eu criei, tudo isso está cada vez mais envolvido, integrado no nosso dia a dia, não somente manifestado em o que aparentemente parece ser pura tecnologia. E foi isso, meus queridos plantoides, um vídeo cheio de shots, de ideias e conceitos, numa tentativa de colcha de retalhos aí, super conceitual, super filosófico, super da mistura de entidades orgânicas, nós e as plantas, e estruturas tecnológicas, nessa potencial mescla, sinergia, conexão. E em breve trago um próximo vídeo, valeu? Até mais, plantoides, humanoides!